Olá, eu me chamo Geraldo Mansur, sou pastor e psicanalista, e nesse vídeo eu vou lhe mostrar os benefícios da psicanálise dentro do ministério pastoral. A jornada pastoral ela exige uma profunda compreensão da natureza humana, dos desafios, tanto emocionais quanto desafios espirituais que as pessoas estão enfrentando. É nesse contexto que a psicanálise emerge como uma ferramenta valiosa para o desenvolvimento profissional e pessoal do pastor. No Ministério Pastoral, nós já realizamos um trabalho terapêutico com as pessoas dentro e também com as pessoas fora da igreja. Uma espécie de trabalho terapêutico. Porque algumas dessas características desse trabalho terapêutico é ouvir as necessidades, as queixas, as carências, os infortúnios das pessoas. Então, em parte, nós já praticamos um tipo de escuta. Quando nós somos empáticos nas nossas conversas, no tratamento, mostra que nós temos esse lado de se importar com as outras pessoas. Quando conduzimos um aconselhamento centrado, buscando as causas do problema que os membros da igreja estão enfrentando. E quando nós direcionamos as pessoas para buscar uma ajuda profissional, que estão além das nossas capacidades, um médico, ou até mesmo um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta. Então, boa parte nós já realizamos um tipo de atendimento terapêutico ali. Como pastor, eu procurei uma ferramenta, ou ferramentas que poderiam me auxiliar no meu ministério e também na minha vocação. E não encontrei nada que se compare com a psicanálise, se tratando de uma ferramenta para o trabalho, para potencializar o entendimento do comportamento humano, dos pensamentos, dos desejos, da psique do ser humano. Dito isso, eu quero fazer aqui, como a nossa ferramenta principal que nós utilizamos no trato com as pessoas é a própria palavra de Deus, a Bíblia, eu quero fazer um paralelo aqui entre a teoria psicanalítica e a teologia, a própria palavra. O primeiro ponto que eu quero destacar é a psicanálise ela foi criada por Sigmund Freud quando ele estudava as histéricas e ele percebeu que o motivo dos sintomas físicos era causado por transtornos psíquicos e transtornos psíquicos de caráter sexual. Ou seja, os desejos sexuais reprimidos estavam voltando em forma de sintomas físicos. O que isso tem a ver com a Bíblia? Bem, o ser humano ele tem um problema com a sexualidade. A prova disso é que a primeira consequência mental na vida de Adão e na vida de Eva, quando eles comeram do fruto do pecado original, foi de caráter sexual. Eles, na mesma hora, os olhos se abriram e perceberam que estavam nus, tiveram vergonha. Então, a primeira impressão que eles tiveram depois do pecado foi a nível sexual. Nós temos um problema com a sexualidade. Então, o início da psicanálise com o início do pecado do ser humano, a gente tem um paralelo aí interessante que a gente pode dar continuidade a isso diante dos estudos. Enfim, segundo ponto que eu destaquei, Freud disse que nós não somos senhores da nossa própria morada, da nossa própria casa, da nossa própria vida. Falando de impulsos inconscientes que controlam os nossos comportamentos, os nossos desejos e também os nossos ideais. Então, o apóstolo Paulo vai falar em Romanos capítulo 7 que o bem que ele queria fazer, se ele não consegue fazer, não conseguia. O mal que ele não queria fazer, esse ele fazia. E ele vai mostrar que existe uma força, um impulso que o levava a praticar tais atos. Então, já trazendo aquela ideia de conteúdos inconscientes, que nos leva a fazer coisas no automático, os pensamentos que vêm, enfim. Terceiro ponto aqui, a técnica da psicanálise é chamada de associação livre. Ou seja, a pessoa fala, e o que nós temos é a cura pela palavra, cura pela fala. É interessante que Jesus vai dizer que a boca fala do que está cheio o coração. A técnica da psicanálise, a associação livre, vai falar que através das palavras, através da nossa fala, do nosso discurso, aquilo que está inconsciente começa a vir à tona,
O inconsciente ele se manifesta através dos xistes, né, da própria fala, do sonho. E Jesus fazendo esse paralelo também, né, dizendo que nós conseguimos demonstrar o que tem no coração, nosso coração, através daquilo que nós falamos, mostrando que as pessoas sempre vão falar aquilo que está passando dentro dela. Então a gente já tem mais um paralelo. Quarto ponto aqui: quantas pessoas estão vivendo debaixo de uma palavra que os define? Exemplo: quando um pai fala para sua filha, ou a mãe fala para sua filha, que ela não vai dar em nada, que ela não vai conseguir se manter em nenhum relacionamento. Quando nós falamos que as pessoas estão vivendo debaixo de uma palavra de maldição. Então, dentro da psicanálise, principalmente dentro da teoria lacaniana, né, nós temos a ideia de significantes, né? Aqui eu quero associar a princípio o significante com a palavra. São palavras mestres que vão definir a vida da pessoa na sua vida inteira, né? Você não vai ser nada na vida. E essa pessoa carrega isso a vida dela inteira. Então, dentro da teoria psicanalítica, quando nós passamos para a técnica lacaniana, nós vamos ver sobre o significante, significado, né, que Lacan vai falar que uma pessoa é definida, né, através de uma cadeia de significantes. Né? A pessoa não é definida através de uma só palavra, mas, né, de uma só ação, de uma só cena, mas uma série daquilo. Existe uma linha ali entre os significantes que a pessoa se define. Fazendo essa associação das palavras de maldições que as pessoas vivem nela. Quinto ponto: como pastores, somos também uma espécie de interpretadores de sonhos. Quantas pessoas chegam até nós falando assim: pastor, eu tive um sonho, assim, assim, assim. Creio completamente que Deus fala através de sonhos, nós temos isso na palavra, temos experiências próprias com isso, todo mundo sabe disso. Mas a maioria dos sonhos são conteúdos inconscientes que vêm de uma maneira, montando um enredo, uma história, para que sejam aceitáveis para nós. Então, saber como conduzir isso num atendimento, né, é muito interessante. Então, esses 5 pontos aí, fazendo um paralelo entre a palavra, né, a teologia e a psicanálise. Muito bem. Outro ponto que eu quero abordar com vocês é como que a psicanálise tem me auxiliado dentro do ministério pastoral. Muito bem. A psicanálise, ela me auxiliou a desvendar os meus traumas. Primeiro, voltou-se para mim, eu como pessoa. A psicanálise, ela me auxiliou a desvendar os meus traumas, os meus conflitos internos, né, padrões de comportamentos repetitivos que eu tenho e que eu tinha, que a gente foi largando conforme a terapia, né, e o entendimento psicanalítico, me permitiu lidar com os meus próprios desafios emocionais e desenvolver uma autocompreensão. Segundo ponto: me mostrou que nem tudo é espiritual. Muitos males vêm de traumas não superados e desejos e fantasias reprimidos que vão moldar a nossa maneira de viver e de enxergar o mundo. Essa ideia de que tudo é do diabo, a pessoa está assim, tem alguma coisa, né, como os amigos de Jó, né, sempre querendo desvendar algo que ele tinha feito, porque ele estava vivendo aquilo, e nem tudo é espiritual. Né, e isso a psicanálise me ajudou bastante. Né? A palavra diz que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. A psicanálise me ajuda dentro dos aconselhamentos também neste ponto, nos desdobramentos dos nossos desejos e fantasias. Terceiro ponto: na condução de um atendimento pastoral, a psicanálise me ajuda muito dentro de um aconselhamento pastoral. Saber fazer uma escuta de verdade, né? O que a pessoa realmente está trazendo? Porque quando a pessoa traz algo, sempre tem algo a mais do que aquilo que ela está aquilo que ela está falando, das suas queixas. A psicanálise enfatiza a importância da escuta ativa e empática, permitindo que o pastor, né, se conecte com as experiências e emoções dos membros de forma bem genuína. Essa capacidade de escuta, ela é fundamental para o aconselhamento pastoral e para construções de relações e de confiança. Quarto ponto: me ajudou a
a identificar as necessidades emocionais, traumas e dores dos membros que a igreja carrega, né? Ou seja, ela me ajudou a identificar as necessidades das pessoas, né, de quem eu pastoreio, as necessidades emocionais, que tipo de dores, angústias, traumas, né? E essa identificação, ela me possibilita criar mecanismos, né, para ajudar as pessoas dentro disso. Por exemplo, né, o que nós falamos sobre seminários, né? Vamos fazer um seminário sobre sexualidade, vamos fazer um seminário sobre cura interior, sobre paternidade, orfandade. São problemas que as pessoas que estão dentro da igreja carregam, e a psicanálise me ajuda a ter um olhar muito técnico, né, e profundo dentro desses tópicos, desses problemas, né? Por exemplo, o que o abuso sexual, as consequências do abuso sexual na vida adulta, né? Entre outros assuntos aí. Quinto ponto, a psicanálise me ajuda na orientação e formação de líderes e pastores através de mentorias, de treinamento, de aconselhamento, compartilhando experiências, ensinamentos, para fortalecer o ministério pastoral e também a liderança da igreja. Ajuda bastante nisso. A psicanálise, em sexto ponto e último, a psicanálise me ajuda na mediação de conflitos com sabedoria e compreensão, facilitando assim o diálogo e a busca por soluções justas e pacificadoras, como estar no meio de uma briga conjugal, por exemplo, né? Estoura um problema dentro da igreja e você ter ali um raciocínio mais rápido, né? Saber mediar um conflito, ter um pouco mais de sabedoria e compreensão, que, assim, que vai facilitar as coisas quando você vai trazer elas para uma solução, né? Principalmente quando envolve pessoas. Através da minha experiência com a psicanálise no Ministério Pastoral, eu estou lançando um curso de formação em psicanálise clínica, tanto online quanto presencial, que servirá para auxiliar e potencializar o seu ministério como líder e como pastor, como também para te mostrar como se tornar um profissional também nessa área. O método de formação se dá por 3 etapas. Fique comigo aqui. Primeiro ponto é estudar os conteúdos psicanalíticos, né? O início da clínica, a teoria de Freud, Lacan, outros teóricos, outros autores, né? Ou seja, é um estudo teórico. Segundo ponto, o Instituto Mansur de Psicanálise irá encaminhar você para passar por atendimentos psicanalíticos com um profissional, né? Para que você possa entender como funciona a teoria psicanalítica, né, na sua prática, como, com isso, também ter a experiência de ser um paciente, né, de como a psicanálise faz suas abordagens. É importantíssimo o que nós chamamos de análise pessoal dentro do tripé formação psicanalítica, né, que é o estudo teórico, a análise pessoal, ou seja, passar por uma terapia, e o terceiro tripé, que é ser supervisionado dentro da área profissional, né, a ser supervisionado dentro dos seus atendimentos, ou seja, é ser supervisionado na sua própria clínica, né, nos seus próprios atendimentos, onde trará os seus casos para discussão com um psicanalista, tirar dúvidas, ser direcionado, ou seja, ter um apoio. O curso de formação em psicanálise clínica do Instituto Mansur de Psicanálise tem um período mínimo de 1 ano de intenso estudo teórico, né? Ao final, você receberá um diploma de conclusão, poderá abrir sua... Está interessado em fazer o curso de formação em psicanálise clínica? Então, vou deixar o link aqui do site. Está interessado em fazer esse curso de psicanálise, você que é pastor, líder ou qualquer outra pessoa, o curso não se limita à liderança, tá? Esse vídeo foi um vídeo para trazer um entendimento do que a psicanálise pode auxiliar dentro do Ministério Pastoral, tá? Mas o curso é livre para qualquer pessoa fazer. Pode entrar em contato comigo, vou deixar aqui meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo, tá? Juntamente com o site, se você quiser fazer online, já está na plataforma, pode entrar lá, já pode fazer a sua inscrição, ou se tiver alguma dúvida, entre pelo WhatsApp,
você vai conversar diretamente comigo e eu vou esclarecer todas as suas dúvidas. Tem uma coisa para te dizer, que é: invista no seu ministério, torne-se também um pastor especializado na área da psicanálise. Deus abençoe.